Vamos dar início ao nosso terceiro dia, do consórcio mestral e doutoral do programa de pós-graduação em Gestão da Informação da UFPR. Hoje nós temos no início da nossa programação a satisfação de receber o professor Carlos Estrapasson. Ele vai fazer uma palestra com o título, Principais qualidades de uma boa pesquisa: originalidade, consistência e relevância. Me parece, Estrapasson, que é um assunto de interesse, desse pessoal aqui, de todos nós. Estrapasson, palavra sua, obrigado. Bom, primeiro, agradecer esse convite tão simpático, é a primeira vez que eu falo com o PPGI, embora eu integre o grupo InfoJus, que é um grupo de pesquisa liderado pelo professor Edson e pela professora Paula. Também tive a oportunidade de conhecer o professor Celso, tive a oportunidade de conhecer o departamento também, as instalações, alguns projetos de pesquisa do departamento. Estou muito feliz em estar aqui e poder compartilhar com vocês um olhar sobre o tema da pesquisa que vem da minha experiência pessoal e também, de todo um esforço de revisão de literatura, para entender bem esse tema. Meu doutorado e pós-doutorado e toda a minha trajetória de pesquisa e de docência está na área do direito. Doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, período de pós-doc na PUC do Rio Grande do Sul, de 2 anos, e sou professor do programa de pós-graduação em Direito de 2 universidades, uma de Santa Catarina, uma universidade comunitária chamada UNOESC, onde lá nós temos um programa de mestrado e doutorado o mestrado já há 12 anos, o de doutorado já há 6 anos, então já estou com um bom período de experiências assim já acumuladas, também com orientações de teses e dissertações nesse período todo, e mais de 20 trabalhos já orientados, e claro, além da minha trajetória como professor e pesquisador, conheço bem os sofrimentos e as dificuldades de quem está pensando no seu projeto de pesquisa ou já com o projeto de pesquisa defendido e precisando fazer a pesquisa acontecer, ou quem está na fase final de fechar o relatório de tese ou de dissertação, e aí aparecem mil dúvidas sobre o tema, se o trabalho está bom, se o trabalho não está. Eu falo um pouco dessa perspectiva. Assim. Também fui avaliador da CAPES, da minha área, 2 anos sucessivos, assim. Acumulei uma experiência também como observador do sistema brasileiro de pós-graduação, de várias áreas, Na Universidade Positiva, eu tenho uma posição também junto com o professor Edson lá na coordenação da Câmara de Pós-Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação, que também nos dá uma posição muito privilegiada de poder ver o diálogo de todas as áreas e todas as dificuldades, E também as características de diferentes áreas. Então, embora tenha uma experiência como professor e como pesquisador na área do direito, onde toda a minha produção intelectual se realiza, eu também acabei acumulando uma experiência de diálogo com outras áreas, com outros programas da minha área, e também com outras áreas. E, recentemente, também motivado pela agenda do InfoJus, eu venho desenvolvendo uma linha de pesquisa no campo da gestão da informação, no campo da gestão da informação legal, e então isso também gerou algumas pontes muito interessantes de diálogo com a gestão da informação. Era uma pesquisa que eu já fazia desde uma outra perspectiva, mas agora olhando muito para a gestão da informação dentro das estruturas jurídicas, particularmente dentro da agenda das políticas sociais. Então, isso foi criando algumas pontes também com o campo da gestão da informação. Então, estou muito, muito feliz de poder estar aqui e poder conversar um pouco sobre esse tema, As características importantes de uma pesquisa de qualidade. Bom, nós estamos falando aqui de uma boa pesquisa científica de programas de pós-graduação. Não estou fazendo aqui nenhuma alusão a pesquisas que são feitas fora desse contexto. O Brasil tem uma coisa que não é muito comum nos sistemas de pós-graduação do resto do mundo. O Brasil tem 2 graus de programas de pós-graduação depois da graduação. Nós temos no Brasil o sistema de mestrado, nível 1 de pós-graduação, e doutorado, nível 2 de pós-graduação. Em geral, fora do Brasil, não é assim.
Mas o fato é que a gente tem essa coisa singular de ter uma pós-graduação que é formada por 2 graus, rigorosamente 2 graus, né? Porque são diplomas diferentes, o grau de mestre e o grau de doutor. Então, isso coloca algumas vantagens para a gente, mas também coloca algumas dificuldades que quem não se preparou para isso, quer dizer, entrou numa pós-graduação, mestrado, doutorado, não estava entendendo isso muito bem, geralmente leva um susto, assim, de o que eu tenho que fazer, né? Qual que é o grau de exigência que vai ser exigido de mim, que eu tenho que realmente, que tipo de conhecimento que eu tenho que reunir, que tipo de habilidades que eu tenho que desenvolver, e o que eu tenho que provar ao final que eu sei como conhecimento e que eu sei fazer em termos de habilidade de desenvolver um processo, um produto, né? Para a gente entender, vamos dizer assim, o que se exige nessas 2 frentes, mestrado e doutorado, aí é muito importante, mas muito importante mesmo, conhecer as regras que são definidas na respectiva área de pós-graduação. Nós vamos encontrar diferentes abordagens em diferentes áreas. Então, eu não quero fazer afirmações genéricas aqui, porque tem particularidades em diferentes áreas, né? Então, a melhor coisa que um programa de pós-graduação precisa oferecer aos seus estudantes de mestrado e doutorado é, desde logo, esclarecer o que se espera deles neste programa, desde cedo, e o que é, portanto, a percepção que o programa tem do que é um bom trabalho de conclusão de curso de mestrado. Em muitas áreas, o trabalho é chamado de dissertação, mas nem todos os trabalhos de conclusão de curso são chamados de dissertação. E o que se espera no programa específico, dado, né, os seus objetivos programáticos, dado, né, o seu perfil desejado de egresso daquele programa, o que se espera de um bom trabalho de conclusão do doutorado, que, em regra, é chamado de tese de doutorado no Brasil. Mas não se surpreenda que, dependendo da área que você observar, você vai encontrar vários tipos diferentes de trabalho de conclusão de curso de doutorado. Nas áreas que enfatizam mais a pesquisa básica, você vai encontrar o modelo de texto escrito, mas nas áreas que enfatizam muito a pesquisa aplicada e também o desenvolvimento de produtos ou de técnicas, né, ou de objetos, a gente vai encontrar modalidades diferentes de trabalhos de conclusão de curso, tanto de mestrado quanto de doutorado. Então, eu diria assim, como introdução, né, qualquer generalização aqui em termos de trabalho de conclusão de mestrado ou de doutorado, qualquer generalização aqui tem que ser muito cuidadosa, porque existem bastante diferenças entre áreas e existem muitas diferenças decorrentes do projeto político-pedagógico que o programa de pós-graduação tem. Aquilo que na pós-graduação a gente chama de proposta, né? A proposta formativa, a proposta de pesquisa que o programa tem e a proposta de impacto que o programa tem, o que o programa pretende realizar. Então, muito importante olhar para isso que eu vou dizer de uma perspectiva, vamos dizer assim, ampla, mas isso, de modo nenhum, retira a necessidade de você buscar informações específicas dentro do seu programa sobre o que se espera exatamente em termos de resultados de pesquisa, de dissertação e de pesquisa de tese. Esse recorte é importante porque a pesquisa que se faz na pós-graduação, ela pode ser a pesquisa de dissertação ou de tese, porque é o principal produto intelectual dos estudantes da pós-graduação. Nos programas de pós-graduação, não são apenas os estudantes que fazem pesquisa, o corpo docente também faz pesquisa. E a agenda das pesquisas do corpo docente costuma ser um pouco mais complexas e o resultado esperado da produção da pesquisa do corpo docente, em geral, são trabalhos menores que depois de um certo tempo e de um certo volume de resultados parciais se transformam em livros, né? Em alguns casos até teorias. Aí vai depender muito da abordagem que cada pesquisador, que cada grupo de pesquisa, que cada programa tem, também dos recursos, né, disponíveis para fazer a pesquisa, né? Porque eu vou falar de uma perspectiva aqui, vamos chamar assim, interna, né, ou intrínseca da qualidade da pesquisa, mas, obviamente, para que uma pesquisa de boa qualidade aconteça, é preciso toda uma infraestrutura adequada para que essas condições se realizem, né?
desde a orientação, desde a estrutura física, espacial e, eventualmente, desde os recursos financeiros externos que possam bancar as experiências, os experimentos que a pesquisa pode requerer. Então, tudo isso também tem que ser graduado. Eu escolhi esses 3 temas, originalidade, relevância e consistência, porque parece haver assim, um grande consenso na literatura e também nas práticas, né? Se você observar as práticas acadêmicas do Brasil e no exterior, o modo como bancas são realizadas e o que as bancas de mestrado e doutorado esperam dos trabalhos de mestrado e doutorado, nós vamos ver que há uma certa convergência quanto a esses 3, ou diria assim, um alto nível de consensos quanto à necessidade de originalidade, a necessidade de relevância e a necessidade de consistência. E isso tem uma gradação um pouco diferente quando o trabalho é de mestrado, se ele é de doutorado, e tem algumas qualificações um pouco diferentes quando a gente fala de trabalho de mestrado e de doutorado. Em geral, não se exige a originalidade para os trabalhos de mestrado. Em geral, não se exige originalidade, nem no trabalho final de mestrando, nem nos trabalhos parciais. A originalidade é muito mais uma característica que é exigida de tese de doutorado, que é exigido, mas, enfim, você vai ver um pouco, daqui a pouco eu vou tratar disso. Não é muito simples o acordo sobre como medir exatamente a originalidade. É isso que eu quero explorar um pouco. Mas até mesmo nos trabalhos de mestrado, o trabalho de mestrado pode apresentar traços de originalidade, e eu vejo que muitos orientadores e orientandos também que têm trabalhos originais de mestrado não sabem destacar essa qualidade do seu próprio trabalho de mestrado. Fez no seu mestrado mais do que se esperava em geral, mas não soube explicar que tinha uma originalidade aí. Então, vale a pena a gente olhar para o tema da originalidade, pensando os trabalhos de mestrado e doutorado, mesmo que não seja a regra geral, a exigência de originalidade para trabalhos conclusivos de mestrado. Mas muitos trabalhos conclusivos de mestrado têm originalidade. E, a despeito disso, em geral, orientadores e autores do trabalho não sabem destacar isso adequadamente e acabam perdendo um pouco do brilho do trabalho, porque ele se apresenta como um trabalho relevante, muito consistente, mas tem originalidade. Aí isso não é destacado pelo fato simples de ser um trabalho de mestrado. Então, originalidade, relevância e consistência são 3 características que aparecem sempre. As 3 juntas, em geral, para qualificar um bom trabalho de tese de doutorado, e relevância e consistência, inegavelmente, para justificar um bom trabalho, uma boa pesquisa de mestrado. Então, eu vou tomar como guia a pesquisa de tese de doutorado e eu vou fazendo as especificações, né? O que poderia ser aplicado disso que nós vamos falar também na dissertação. Vamos falar um pouco do que eu vejo como consensual na literatura e nas práticas em termos de originalidade de uma boa pesquisa, pensando que necessariamente uma pesquisa de tese precisa apresentar isso. Eu destaquei aqui que o que se espera de uma pesquisa de tese é que ela seja capaz de promover avanços que possam ser bem identificados e, sempre que possível, que possam ser bem mensurados. Sempre que a pesquisa consegue trazer evidências assim, mais objetivas do avanço que ela está promovendo, costuma qualificar o trabalho como um trabalho que está em condições de ser classificado como um trabalho que promove avanços no estado da arte, do conhecimento daquela área. Trabalho de tese precisa fazer muitas coisas, né? Precisa desenvolver habilidades, conhecimentos no doutorando, né? Precisa gerar uma rica experiência com a ciência, mas o produto final da pesquisa de tese precisa ter uma clara entrega de resultados que possam ser reconhecidos pela comissão avaliadora como um trabalho que promove avanço no campo de conhecimento em que o trabalho foi defendido, né? Então, uma tese de doutorado tem que apresentar resultados originais. Agora, aí é que entra um pouco um detalhamento que vale a pena a gente fazer. Uma tese de doutorado pode apresentar resultados originais de vários modos, todos ao mesmo tempo, ou alguns sim, outros não.
né? Eu destaquei 3 aqui que me parecem ser muito importantes de ser pensados. Uma tese pode explorar metodologias de fazer coisas, né? Procedimentos metodológicos, modo de fazer coisas. E, portanto, se uma tese de doutorado consegue evidenciar que ela traz uma forma nova de realizar um resultado desejado, é um resultado perseguido, né, pelos especialistas da área, ela não está entregando uma conclusão sobre um produto específico, mas sobre o modo de fazer um determinado produto, um produto intelectual. Novas formas de realizar um procedimento metodológico, em geral, são subestimadas pelos estudantes. Em geral, estudantes precisam enfrentar problemas metodológicos que não foram bem desenvolvidos pela literatura. E, em geral, precisam fazer inovações na metodologia que já é conhecida pela literatura, que já foi testada, que já foi aplicada em muitos contextos. Se esse é o seu caso, se você vai precisar fazer uma inovação metodológica para chegar nos resultados ou testar as hipóteses que você estruturou, é bom você reconhecer isso, identificar isso e valorizar essa informação na sua pesquisa de tese. Então, valorize isso no seu trabalho, porque a discussão metodológica é muito importante e ela pode ser reconhecida como uma característica de originalidade, né? O que o seu trabalho tem de original? Muita gente não olha para o aspecto metodológico, olha mais para o resultado, né, finalístico, mas a metodologia tem um papel muito importante e fazer inovações metodológicas tornem as pesquisas, tornem a produção de objetos mais eficientes, de melhor qualidade, tem assim, um valor imenso e pode ter, inclusive, não só valor no campo do conhecimento, mas pode ter muito valor econômico, né? Também, valor de mercado. A originalidade também pode aparecer do ponto de vista da explicação sobre um determinado fenômeno. Uma tese não precisa necessariamente, para ser original, ela não precisa necessariamente eleger um problema de pesquisa e um objeto de pesquisa que ninguém nunca pesquisou. Este nível de originalidade é muito bem-vindo, mas não é isso que caracteriza a originalidade. A originalidade pode estar nos métodos, ou a originalidade pode estar numa revisão do conhecimento estabelecido e na forma de explicar algo que já é bem conhecido e apresentar resultados novos sobre coisas que já são supostamente bem conhecidas. O que significa dizer, a tese propõe novas formas de ação em relação a um determinado fenômeno. Isso também caracterizaria a originalidade, mas eu preciso ter a percepção, já na largada do meu projeto de tese, de que eu vou trabalhar nessa frente, quer dizer, eu vou trabalhar com essa abordagem, eu vou trabalhar com um tema conhecido, com bases fáticas conhecidas, e o que eu vou fazer é uma revisão das bases fáticas e uma proposição de novas explicações ou de novas formas de ação em relação a essas bases fáticas. Uma terceira abordagem seria trazer uma nova perspectiva explicativa de um fenômeno que é desconhecido pela literatura, né? Então, aí, eu estou trabalhando no âmbito da descoberta sui generis, tá totalmente inexplorado, é um território verde. Eu estou trazendo aqui algo que é para ser surpreendente. Então, os especialistas da área desconhecem aquele fenômeno e o trabalho de tese pode ser original desse modo também. Portanto, eu destacaria 3 perspectivas da originalidade. A originalidade metodológica, a originalidade na explicação de um fenômeno conhecido, a originalidade na proposição de formas de agir em relação a um fenômeno conhecido e a originalidade diante de um fenômeno desconhecido. Em geral, se pensa que a originalidade está só nesse nível 3, de trabalhar com fenômeno explicativo, mas não. A originalidade do nível 1 e 2 são muito bem-vindas, extremamente necessárias para o progresso do conhecimento. Uma coisa que é muito importante no âmbito da originalidade, mas também vai ser importante nas outras, doutorandos e mestrandos precisam ter clareza, decidirem fazer um trabalho com a perspectiva da originalidade, no caso do doutorado não tem muita saída, no caso do mestrado pode ser uma escolha, o ônus da prova. A prova de que o trabalho é original, ela deve ser feita pelo autor do trabalho. Não se pode imaginar que o trabalho queira ser reconhecido como original, ele possa ser pouco detalhado na demonstração da originalidade.
Eu acho que aqui está uma coisa bem importante que talvez seja subestimado por muita gente ou simplesmente descuidado. Mas trabalhos que precisam ser originais, o ônus de justificação, ele fica muito alto. Por isso que os trabalhos de tese e doutorado precisam ser muito detalhados, porque é preciso fazer uma densa demonstração do que a literatura mais relevante, de que a literatura tem um posicionamento do tipo A e B, e que a tese está trazendo uma posição do tipo C. Mas isso precisa ser bem demonstrado. Acho que aqui está a principal virtude de uma construção do argumento da originalidade. A detalhada demonstração de que a literatura foi toda estudada, analisada, discutida na tese, que a tese traz provas lógicas dessa originalidade e que a tese também traz provas fáticas. Eventualmente pode ser apenas uma questão fática, né? Um fato novo que precisa ser reconhecido pelo conhecimento especializado, ele ainda não foi reconhecido, mas pode ser apenas uma questão lógica, em particular, quando se tem explicações conhecidas que a tese resolve enfrentar por entender que a explicação conhecida não faz sentido. Então, a prova lógica, a prova fática e a prova de conhecimento da literatura é central para que o argumento da originalidade possa ser explicitado. Esse é o primeiro ponto que eu acho que vale a pena a gente pensar sobre ele. O tema da relevância é um pouco diferente, mas ele é muito importante em teses e ele fica muito importante, como eu disse antes, em dissertações também, porque o caso da relevância, ele aparece com toda clareza no projeto. No projeto que vai ser feito, projeto de tese ou projeto de dissertação. E no projeto de tese ou dissertação, a gente não consegue provar originalidade, porque a pesquisa não foi feita ainda. O que a gente consegue fazer é provar muito bem no projeto as hipóteses que levam a um resultado potencialmente original. Eu diria assim, até que quanto mais um programa de pós-graduação controlar isso no doutorado, melhor para o programa. Enquanto o projeto de tese e doutorado não tiver clareza sobre a originalidade que ele vai produzir, ele não pode prometer, porque a pesquisa não foi concluída, mas ele tem que ter uma capacidade de informar o programa de que se trata de um projeto que vai realmente na direção da originalidade. Mas é mais difícil de provar no projeto a originalidade do que a relevância. Agora, a relevância dá para provar bem, e ele costuma ser um tema muito exigido já na fase de projeto. Se torna muito importante na fase final, né, quando o trabalho estiver concluído, ou nas etapas intermediárias de qualificação, de resultados parciais, mas ele é muito importante nessa fase de largada. Como provar a relevância do projeto? Em primeiro lugar, que a pesquisa acadêmica precisa atender a dois propósitos fundamentais, né? É o formativo, ele precisa ter a qualidade de aprimorar a formação. E, por outro lado, o trabalho de mestrado e doutorado precisa impulsionar o conhecimento sobre um tema, né? Quanto mais um programa de pós-graduação consegue reunir boas dissertações e teses, melhor para o programa. E boas dissertações e teses costumam ser medidas por essa régua da originalidade e da relevância. Então, eu diria que, no caso específico da relevância, a justificativa o trabalho precisa ter clareza sobre o que se estuda na área dele e precisa ter a capacidade de mostrar como que esse trabalho desenvolve o conhecimento na área. E isso só pode ser bem demonstrado se eu conheço a literatura mais relevante da minha área. Quanto mais eu conheço a literatura da minha área, portanto, quanto mais eu aprofundo os meus estudos nas disciplinas, nos seminários, nos eventos que são promovidos pelo meu programa, mais eu vou tomando conhecimento da literatura da minha área. Quando eu tiver que elaborar meu projeto de dissertação ou tese, eu terei mais facilidade de dialogar com essa literatura e demonstrar que o meu trabalho é relevante. Ele é relevante para o desenvolvimento do conhecimento nessa área. Mas aqui, de novo, a gente precisa fazer a gradação entre o que é mestrado e o que é doutorado.
No caso do doutorado, o desenvolvimento do conhecimento não é só uma sistematização das informações, o que normalmente se exige para uma boa dissertação, né? Ter a capacidade de sistematizar a literatura, ter a capacidade de sistematizar o conhecimento que está um pouco difuso num certo tema, num certo tópico. No doutorado, além de fazer essa sistematização, eu tenho que acrescentar as descobertas que a pesquisa vai entregar, mas ter a capacidade de mostrar a utilidade para o desenvolvimento do conhecimento. Eu acho que aqui a palavra utilidade, quando eu costumo falar desse tema e eu tenho discutido, geralmente gera algum desconforto, mas a utilidade e tal, não ficou meio utilitarista isso, mas não tem um sentido utilitário, né, estritamente instrumental, não é isso. É que a utilidade ela tem que ser demonstrada, tem que ser explicada pela dissertação ou pela tese, né? A utilidade pode estar em simplesmente fazer uma excelente compilação, uma excelente crítica, né, da literatura sobre um tema, ou fazer um ensaio de experiência de uma pesquisa aplicada, ou desenvolvimento de um produto, um protótipo. É muito difícil de dar os exemplos. O que é mais fácil é dizer que, para eu demonstrar relevância, eu preciso demonstrar as aplicações desse conhecimento, né? Como que ele será aproveitado pela comunidade de especialistas, né? O que significa esse projeto ou os resultados para a comunidade do conhecimento e para o próprio desenvolvimento pessoal e profissional do estudante. A utilidade para a sociedade como um todo, incluída aí a comunidade de especialistas, e a utilidade, como que isso desenvolve pessoalmente o estudante e o conhecimento na área. Agora, um trabalho pode ser muito relevante se a utilidade desse trabalho transcender a sua própria área de conhecimento. As repercussões esperadas, né, o impacto potencial dessa produção, ela pode ser aferida em outras áreas. Se esse é o seu caso, é necessário, eu diria, saber justificar isso. Justificar que o trabalho, né, tem um potencial de aplicações, de utilização, não só dentro da minha área, mas também em outras áreas. Quando isso acontece, o trabalho costuma ser reconhecido como muito relevante. E, claro, as justificativas passam pela utilidade social, pela utilidade econômica, utilidade ambiental, cultural, pessoal e muitas esferas. De novo, o ônus de justificação é do autor. E, para encerrar, o aspecto da consistência. O aspecto da consistência do trabalho final, ele é mais intuitivo até. A consistência está na versão final do trabalho. Observados todos os cuidados metodológicos de definição de problema, de metodologia na estrutura do projeto, o resultado vai ser um trabalho consistente, mas essa consistência também tem que ser demonstrada. Então, eu diria o seguinte, o trabalho de tese, né, que vamos pegar onde tem a máxima exigência, ele é consistente se o projeto de tese é consistente na medida em que ele reúne algumas qualidades. Primeira, a delimitação adequada e clara de problema, objeto, objetivos e metas da pesquisa. Sobre o que é a pesquisa, o que se queria com essa pesquisa e como que foi planejada a realização dessa pesquisa. O planejamento adequado da pesquisa. Uma pesquisa vai ser avaliada por aquilo que é o seu problema de pesquisa e por aquilo que são os seus objetivos de pesquisa. Então, quanto mais refinada estiver a redação disso, mais qualificado é o texto para ser reconhecido como de um trabalho consistente. As 6 características que eu coloquei aqui precisam estar todas presentes. Não basta ter uma boa delimitação de problema, objeto, objetivos. Se a metodologia que foi adotada para estudar o problema, para estudar o objeto da pesquisa, para realizar os objetivos, se a metodologia não é apropriada. E a metodologia precisa ser apropriada. E quem tem que fazer a prova de que a metodologia é apropriada é o autor do projeto da tese ou o autor do projeto da dissertação. Portanto, metodologia rigorosa, bem testada, bem conhecida, bem justificada, ela pode ser reconhecida como metodologia apropriada. Isto é, a metodologia que é o meio adequado para realizar os fins previstos no projeto e os fins previstos na tese. Além disso,
o relato da tese e da dissertação precisa apresentar uma rigorosa discussão dos conceitos que são usados na literatura, que são chamados de conceitos operacionais, para realizar uma determinada pesquisa. E, às vezes, a dissertação precisa fazer inovações metodológicas e até inventar termos, né, para poder explicar um dado fenômeno que a literatura não tem nem nome para aquilo, né? Então, precisa dar um nome específico para o fenômeno que vai analisar, que vai observar. Às vezes é preciso adotar a linguagem específica de uma corrente teórica, né, de um determinado marco teórico, se apropriar bem do uso técnico que a literatura dá para um certo tema, para um certo fenômeno, né? Então, ter a capacidade de justificar isso, as escolhas de linguagem e mostrar, obviamente, o domínio da literatura relevante sobre o tema, né? Isso dá consistência ao trabalho. As evidências lógicas e as evidências empíricas, né, muito bem estruturadas, passando uma imagem de confiabilidade, de que elas são suficientes, as evidências lógicas, as evidências empíricas, né, de que elas não precisam ser muitas, elas precisam ser suficientes e bem organizado, né, um trabalho com começo, meio e fim muito bem organizado dentro dessa composição textual, né. O uso de termos técnicos com precisão teórica, né, aí, de certo modo, antecipei o que eu disse antes, porque é usar a linguagem técnica de outros autores de uma maneira rigorosa, o que é o mínimo que se espera de um alto especialista num campo de formação. E, por fim, né, a articulação inteligente e elegante entre partes, seções, entre argumentos teóricos, metodológicos e empíricos. Isso aí é um desafio enorme, porque às vezes você tem um problema muito importante, você tem uma metodologia correta, mas você não consegue organizar corretamente a cadeia de argumentos para fazer as demonstrações e as provas que você precisa fazer. Por isso é bom discutir, né, os resultados preliminares de uma pesquisa, discutir com pares, né, discutir em grupos de pesquisa, discuti-los, né, porque vai aparecer as inconsistências lógicas de estruturação, né, de evidência lógica empírica, vai aparecer as fragilidades que o trabalho tem. Bom, podemos encerrar por aqui para cumprir o nosso tempo e obrigado. Muito bem, obrigado, Extrapação. Acho que o assunto é muito apropriado, né, para um consórcio mestral e doutoral, então queria começar fazendo um breve comentário. Eu achei muito apropriado, especialmente a questão da consistência ali, né, que é o que a gente tem de forma um pouco mais tangível como conjunto de itens de verificação. E a gente está no consórcio em que existem as sessões de apresentação de trabalhos, né, em que a gente vê o estado do trabalho daqueles que estão gerando as ideias agora, estão trazendo para receber algum tipo de feedback, aqueles que já conseguiram avançar mais um pouco. Então, esses aspectos de consistência estão presentes, né, da concepção à entrega, né, ao final, e a gente precisa ter isso em mente, e nos lembra até quase que a rubrica de avaliação, né? Então, olhar para aqueles pontos, martelar em cima. Eu gostei muito também da ideia do ônus da prova ali, né? Também, mas apesar disso, não adianta só você querer convencer a todo custo, né? Porque o ambiente de ciência é um ambiente de pares, né? E no final das contas, a voz dos pares é que acaba tendo um peso muito grande. Então você tem sim, né, que se empenhar, né, para mostrar o seu trabalho, valorizar o que ele tem, convencer que aquela consistência está presente, mas não é só um argumentativo, né? Ele vai ser confrontado com parâmetros que essa comunidade de pares da ciência tem como normais, adequados, desejáveis, e eles vão dizer se isso está suficiente ou não. Então, um argumento muito bonito ele pode cair por terra se essa comunidade entender que aquilo não é suficiente, né? Por outro lado, essa cadeia de argumentos ela é extremamente necessária. Não tem bom trabalho, eu acho, sem uma boa cadeia de argumentação, e isso até traz um ponto que eu lanço como um ponto para você nos dar uma luz, né, a partir da tua percepção, sendo até de uma outra área. No nosso programa mesmo, na área de administração, e a gente sabe de algumas outras, tem tido uma tendência muito forte de construir trabalhos, especialmente teses, né, mas não exclusivamente teses, na forma de artigos ou conjuntos de artigos. E eu acho que, embora isso possa ser interessante quando você pensa numa possibilidade de criar produtos, né, intelectuais ali já mais ou menos empacotados,
você tem uma pressão maior sobre uma cadeia de argumentos que conecte esses elementos aí. Então, eu tenho dúvidas o quanto isso tem sido bom ou ruim para a construção de bons trabalhos. Eu não tenho muita dúvida que isso ajuda para construir muitos trabalhos, mas eu não sei se tem sido tão bom para construir trabalhos melhores. Queria ouvir tua opinião. A gente tem pouca ciência da ciência, a gente tem pouca metaciência no Brasil. Então, a gente precisa muito aprimorar a nossa capacidade de olhar a efetividade das práticas, né? Fazer a revisão e a discussão permanente daquilo que são as melhores práticas e que entregam os melhores resultados, né? Eu tenho feito um trabalho anual para uma disciplina que eu leciono no doutorado, na verdade é um módulo que eu leciono no doutorado, que se chama Metodologia de Pesquisa em Rede, no nosso doutorado lá em Santa Catarina, e eu tenho um módulo lá de 8 horas exclusivamente sobre as teses que receberam prêmio de tese da CAPES. Eu até recomendaria muito que estudantes de mestrado, de doutorado, acessassem esses trabalhos, porque ali a gente consegue ver minimamente um perfil de trabalho que a área reconhece, que os programas reconhecem. Mas, quando a gente faz esse exercício, a gente vê muito isso que você falou antes, que é assim, existem alguns campos que são muito organizados, que têm consensos fortes sobre as melhores práticas e como os resultados devem ser gerados naquela área, né? Tem outras áreas que não têm acordos bons e também faz pouco esforço de entender as práticas da própria área. Então, a minha área, a área do direito, é uma área totalmente em desacordo. Ela tem muito desacordo. Então, tudo bem, mas isso não reduz a necessidade de todas as áreas fazerem um trabalho firme de inteligência sobre as melhores práticas da sua área. Nós fazemos um esforço imenso para entender o que a área de humanidades faz e busca dos consensos dentro da grande área das humanidades. As metodologias, os resultados mínimos esperados, as técnicas que são empregadas. Eu acho que isso também faz parte um pouco da inteligência sobre a literatura de nossa área, né? Eu vou fazer uma tese na área de ciência da informação, eu não posso ficar revisando só a literatura da minha área de ciência da informação. Eu tenho que olhar um pouco além disso se eu quiser entender minimamente alguns consensos de uma área que não é uma área que tem acordos firmes, acordos fortes, né? Então, para não ter surpresas, isso aumenta um pouco, eu acho, vamos dizer assim, o esforço que precisa ser feito nas áreas que têm baixo nível de consenso sobre o que é um trabalho consistente, o que é um trabalho original. Pouco isso, assim, é um trabalho de diálogo com pares permanente e olhar as melhores experiências, conseguir reunir durante a pesquisa de dissertação e de tese boas evidências de que a literatura com que você está trabalhando é uma literatura respeitada, que você pode citá-la sem nenhum problema de ser, né? Pô, mas está usando a literatura de segunda linha aqui, por que está usando isso? Isso é um desafio enorme, né? Porque, dada a abundância de literatura, um grande desafio é saber o que não ler. E para saber o que não ler, eu preciso muito de ajuda de orientador e dos pares, né, de professores e colegas que estão fazendo pesquisa. Portanto, muito diálogo. Eu diria assim, se a gente pegar as pesquisas de tese na área do direito, você vai encontrar, em 10 anos seguintes, critérios muito diferentes. E a pesquisa que eu faço, o trabalho que eu faço é justamente em cima do tópico metodologia da pesquisa, para avaliar o que disseram. É incrível como os prêmios vão para direções completamente diferentes, sem seguir um padrão específico, né? Então, isso, para mim, são dificuldades, né? Não é facilidade nenhuma no caso da minha área. Tem que olhar para experiências de outras áreas e fazer muita autocrítica. A gente tem uma pergunta aqui no chat, Trapação, da Natácia. Obrigado, Natácia. Olha só. Professor Carlos, eu também sou do direito. E como a abordagem metodológica na gestão da informação pode ser aplicada de maneira consistente em pesquisas jurídicas? Existem métodos específicos que você considera mais adequados? Como é que é o nome da pessoa que perguntou? Natácia. A Natácia, ela está com a câmera aberta aqui. Isso, está aqui, nos olhando. Natácia, esse diálogo entre o direito e a ciência da informação, ele é novíssimo, né? É novíssimo. Está acontecendo muito mais por impulso, né, de políticas públicas que estão transformando a gestão da informação do Estado. Está acontecendo no setor privado também, em escritórios, né?
mas de uma coisa muito instrumental, assim. A área do direito tem se desenvolvido muito mais, vamos dizer assim, soluções técnicas e tecnológicas estritamente instrumentais, muito mais do que uma reflexão mais avançada sobre implicações entre direito e o campo da ciência da informação. Eu faço parte de um grupo que tem sede lá na Universidade de Granada, lá na Espanha, um grupo que se reúne todos os anos. Ele é um grupo chamado Algoritmo e o Direito, chama assim, um projeto da União Europeia lá, de constitucionalistas, em que nós estamos também escavando esse tema, mas você participa desses congressos, 10, 12 países europeus, especialistas de toda a Europa, todo mundo apontando bem isso. O direito, na verdade, está sendo invadido pela ciência da informação, as demandas estão, por enquanto, no nível estritamente técnico, busca de eficiência informacional e pouco desenvolvimento de estudos mais teóricos sobre consequências. A minha pesquisa sobre o Estado Social Digital vai mostrar um pouco isso. Se você puder vir no dia 4, no dia 5, no nosso evento do InfoJus, vou ter oportunidade com mais tempo de mostrar um pouco esse quadro teórico e as preocupações que estão aparecendo. Mas, como todas as áreas, a área do direito hoje demanda muita competência técnica na gestão da informação. Mas não é uma característica da área do direito, é uma característica, eu diria, geral. Quem conseguir desenvolver, né, a tradução correta disso para as aplicações que atendam às necessidades dentro de uma lógica dos direitos e não apenas de uma lógica instrumental, na lógica da eficiência, acho que vai ter um diferencial muito interessante, porque isso é um conhecimento que é muito demandado nessa área. Legal, pessoal. Acho que nós temos 2 minutos. Eu vou usar esses 2 minutos aqui para fazer os nossos agradecimentos em nome da coordenação do programa, em nome da comissão organizadora do consórcio. É muito bom a gente ter pessoas vindo com visões de outras áreas, né? Eu acho que nós estamos num programa que é interdisciplinar, então há colegas aqui, tanto no corpo docente quanto no corpo, né, de discentes, que trabalham, pesquisam, interagem de forma mais intensa com outras áreas, o direito é uma delas, né? Então acho que é sempre bom a gente começar a estreitar esse diálogo. Como o professor Carlos falou no início, ele faz parte do InfoJus. O InfoJus é um grupo de pesquisa do nosso programa, então a gente já está promovendo uma aproximação, uma articulação, estamos trabalhando junto. Eu acho que a gente só ganha com essas aproximações. Obrigado, Extravação. Obrigado a vocês pelo convite de novo e boa continuação aí. Bom trabalho. Obrigado.